Aquele que tem um chamado de Deus não consegue ver o reino de Deus abalado e ele continuar da mesma forma. Aquele que tem um chamado do Senhor não consegue ver uma necessidade e não se compadecer dessa necessidade. Aquele que tem o chamado de Deus, ele fica constrangido, ele fica, na verdade, compungido, ele fica quebrantado. Quando nós observamos esse texto está, na verdade, falando dos ministros do Senhor. Esse texto está, na verdade, falando dos escolhidos do Senhor, dos eleitos do Senhor. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu cargo, cada um tem o seu chamado, mas muitas vezes nós olhamos para o reino de Deus como um todo, e como vemos situações desoladas, situações abaladas, como vemos situações que estão em grande miséria e desprezo, e muitas vezes nós nos sentimos impotentes, muitas vezes como pastores, nós nos sentimos vazios, nós nos sentimos um peixe fora d'água, nós nos sentimos muitas vezes uma situação sem rumo, sem direção, sem estratégia, sem saber o que fazer. Mas Neemias nos ensina, nesse capítulo 1, ele ensina os passos para nós ouvirmos de Deus, ele ensina os passos para nós nos dispormos diante de Deus. Versículo 4 nos diz: sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, primeira coisa que eu fiz, assentei. Ele não agiu com ansiedade, ele não agiu no desespero, ele não agiu precipitadamente, ele não foi correndo e falar: rei, olha a terra dos meus pais. O que eu lá tenho a ver com a terra dos seus pais? Está queimado, está destruído, as portas estão queimadas a fogo, o muro está derribado. Sim, eles são escravos, eles estão vencidos, nós estamos no poder. Neemias esperou o tempo certo para falar. Neemias esperou a estratégia vinda de Deus. Neemias assentou. A primeira coisa que ele fez, ele caiu sentado e ele falou: meu Deus! Segunda coisa que nos diz o capítulo 1, versículo 4: assentei-me, chorei e lamentei.